programa Mais Saúde de hoje com esse tema interessantíssimo, drogas. E o Dr. Lima está nos colocando aqui de uma realidade que às vezes é pouco conhecida, né? Primeiro que existe, como você mesmo disse, a glamuralização, né, da maconha. E como você mesmo disse, se maconha tivesse efeitos terapêuticos, a indústria farmacêutica já tinha patenteado e estava à venda em cápsulas, cremes e de outra maneira nas farmácias. Agora, a maconha acaba sendo a porta de entrada, né? Para quais outras drogas? Principalmente. Qual é a sequência? A sequência, aí nós temos a seguir nós temos o consumo de cocaína. É cocaína em seguida. Inalatória, que vem crescendo muito no Brasil. E ela também é mais concentrada que a cocaína de antigamente? Também. O princípio ativo? Nós temos que partir do princípio que nós temos, as pessoas que são inteligentes não trabalham só para o bem. Infelizmente, existem pessoas que são inteligentes e trabalham para o mal. Então, nós temos tendo uma modificação progressiva da composição química das drogas, de tal forma que elas possam induzir a dependência química mais rapidamente, que elas tenham um efeito maior, e da mesma forma que elas têm um efeito de indução de dependência química maior, ela também tem mais efeitos colaterais. A cocaína, quando a pessoa inala, primeiro, é um estimulante adrenérgico, é um estimulante do organismo, como se houvesse uma grande descarga de adrenalina no corpo. A frequência cardíaca sobe, a pessoa tem um aumento brutal da pressão arterial. Porque ela faz vasoconstrição, faz uma vasoconstrição. Então, que é o que a gente toma quando está atendendo hemandiglote. Exatamente. No hospital. Para uma situação de emergência, de risco iminente de morte. Exato. Então, essa pessoa, ela pode ter uma arritmia cardíaca, uma parada cardíaca e morrer por inalação de cocaína. Ela pode ter um infarto agudo do miocárdio por inalação de cocaína. Ela pode ter complicações agudas, como uma dissecção aguda de aorta. Inclusive, na primeira vez que usa. Na primeira vez que usa. O risco é maior nas primeiras vezes e depois ele cai um pouco e volta a subir quando a pessoa está fazendo uso crônico de doses muito grandes. Então, esses artistas que a gente vê que morrem de overdose, muitas vezes essa overdose causou justamente um problema cardíaco. Ou uma arritmia cardíaca, ou um infarto agudo do miocárdio com morte súbita, ou pelo pico brutal de pressão que eles têm, de hipertensão, um acidente vascular cerebral, um derrame hemorrágico com morte imediata, ou uma dissecção aguda de aorta, que é uma doença extremamente grave, que mata metade das pessoas em 24 horas antes de serem operadas. Nossa! Tudo isso pode ser desencadeado pelo uso agudo da cocaína. Então, gente, esse negócio de, vou só experimentar, não vale a pena correr esse risco. Agora, Lima, tem pessoas que dizem assim, o crack você usou uma vez, você fica dependente. As outras drogas dependem do seu organismo e do seu metabolismo, de você se tornar ou não dependente desde a primeira vez que você usa. Isso é real? Não, isso é uma falsa verdade. As pessoas fazem algumas inferências baseadas em algumas informações ou que elas encontram isso na internet. Você não sabe quantas pessoas nós tivemos no nosso convívio, no colégio, na escola, que fizeram uso de maconha. Quantas se tornaram efetivamente dependentes de maconha depois de uma droga, ou de álcool, ou de cigarro. Quantas pessoas experimentaram um cigarro na adolescência e quantas dessas se tornaram tabagistas. Nós ainda não conseguimos prever quem é que vai se tornar um dependente químico quando entra em contato com a droga. A maioria das pessoas que entram em contato não tem uma boa experiência, percebe que é um caminho inadequado e nunca mais faz uso daquilo. Alguns se tornam dependentes. Infelizmente, na medicina, nós ainda não conseguimos prever quem vai se tornar dependente, para fazer uma prevenção focada. Entendi. Então, nós não sabemos quem vai se tornar dependente químico ou não. Agora, existem drogas que induzem a dependência química com mais facilidade, como é o caso do crack. Não porque ele cause uma sensação muito grande de prazer logo na primeira vez, mas porque o desconforto orgânico da falta da droga é tão grande, é tão intenso, com dor no corpo, com tremor, com sensação de desespero, com alteração do humor, com sensação de tristeza, com taquicardia, que a pessoa sai a todo custo em busca da droga. Ela vai procurar a droga. Então, e o crack tem esse efeito, ele quebra, eu vi uma expressão de uma amiga psiquiatra, ele quebra a personalidade da pessoa. Você conversa com um dependente químico de crack, você percebe nitidamente que ele tem consciência do problema dele, ele sabe que ele está se matando. Ele quer parar. Ele quer parar. Porque se você conversa com alguém, eu tive essa oportunidade de conversar com um dependente químico de maconha, de cocaína, de heroína,
de anfetamina e de consumo de crack. Todos esses, em maior ou menor escala, eles tendem a esconder a dependência ou minimizá-la. Dizer, não, eu só faço uso social, só de vez em quando, é só quando eu quero. Do crack ele diz, eu não consigo controlar. Ele fala, eu não tenho força. E tem tratamento? O tratamento é difícil, né? As pessoas precisam de suporte social, precisam de suporte médico, precisam de suporte familiar, precisam de suporte religioso, e elas têm que ser orientadas que elas vão ter recaídas. Em média, um dependente químico tem 6 a 8 recaídas até que ele consegue se livrar da droga. Não é fácil. Tem que persistir e ter muita fé. E interessante porque no consultório vem, assim, de tudo, né, em termos de pacientes que, inclusive eu achei interessante, mas depois a gente até pode conversar um pouco sobre isso, como tem famílias com um perfil para determinadas drogas. Não sei se você já teve essa oportunidade. E foi interessante que uma vez um paciente estava me contando, não, eu tô limpo, eles usam essa expressão, tô limpo, ele contou quantos anos, meses, dias e horas. Quer dizer, você vê que é uma batalha que é vencida a cada segundo que a pessoa vive. Pro resto da vida. Jesus. Não é fácil. Não é fácil. E Lima, e o restante, você falou do crack, que é um absurdo, mas e tem algumas drogas, por exemplo, as anfetaminas foram proibidas, né? Mas e esse mundo das academias, que também faz uso de alguns suplementos que ou são estimulantes demais, tem gente tomando, assim, algumas injeções para hipertrofia muscular, mas que é para dar num animal, eles tomam. E aí? Isso é muito comum. Quem frequenta a academia sabe que isso é ofertado quase que diariamente, ou na forma de suplemento, ou na forma de injeção, ou na forma de complemento alimentar, entre aspas. Entre aspas, bem entre aspas. Inclusive, você viu que muitos atletas acabam não passando no teste antidoping porque fez uso sem saber de um suplemento ou um complemento alimentar que tinha substâncias ilícitas. Eu acredito que realmente muitos não saibam que isso é ofertado na academia. Não sabe mesmo, exatamente, é ofertado. Ai, mas eu não sabia, é estava tomando tal coisa, mas não é bem assim. Exatamente. Isso é muito comum. Qual é o grande problema? O apelo hoje das pessoas em busca da estética, não da saúde. Não, estética em primeiro lugar. Da estética. É tão grande que faz com que elas se submetam a absurdos como esse, de se injetar uma substância que você fala, isso não é liberado para uso humano. É só para uso veterinário, não faz mal, vou ficar mais forte. Quer dizer, as pessoas não... Tem um boizinho na ampola, gente. Na ampola, né, que é para mostrar, isso aqui não é para ser humano, mas eles insistem. Eu acho que esse apelo é tão forte que faz com que as pessoas se submetam. E os riscos são brutais. E eu fico assim, chateada, inclusive eu estou iniciando uma nova pós-graduação em nutrição no esporte para justamente mostrar que através de uma alimentação você consegue muita coisa. Suplemento é importante em algumas situações, evidente, claro que sim, mas é a tal história, se você consome mais de 20 gramas de proteína por refeição, o corpo acima disso, você não estoca aminoácido, vira gordura. Então a pessoa toma aquele scope de 60 gramas daquelas proteínas malucas e tá ali se achando, né? No fim tá fazendo troca, né? Porque tudo bem que ele ganha músculo, mas ele também tá ganhando gordura que ele acaba queimando no exercício. Mas sabe, eu acho que isso aí é uma bobagem tão grande que a gente precisa realmente desmistificar. Porque elas não buscam informação nas pessoas que têm capacitação técnica. Exato. Eles buscam na mídia. Lima, se você pudesse usar esse programa para falar, alertar, qual seria o recado, assim? O que você poderia estar falando para esse jovem, para essa jovem, para esses pais, enfim? A primeira coisa, os pais eles têm que ficar extremamente atentos. A oferta hoje é muito grande e as drogas estão cada vez mais baratas. Para os jovens, não existe nenhuma droga, lícita ou ilícita, que não cause dependência. Todas elas têm o potencial de causar dependência química e todas fazem mal à saúde. Ponto. Das ilícitas não há benefício nenhum. Desde as mais comuns, né, como a maconha, que são porta de entrada para drogas mais pesadas, causam problemas de saúde a curto, médio e longo prazo e não há possibilidade de convívio social com essas drogas. Ninguém consegue dizer, eu só faço uso quando eu quero. O problema é que você quer sempre. Exatamente. Eu paro quando eu quero, né? Exatamente. Então, porque não para? Então, porque não quer? Então, é como dizia a minha avó, entendeu? É como você ficar
cutucando onça, né? Com a vara curta. Com a vara curta, não é isso? O tempo da vovó é muito sábio, né? Muito sábio, em termos de alimentação e em termos de postura. De postura. Então, droga é droga. E assim, a quem já eventualmente caiu, sempre existe a possibilidade de recuperação. Tem que lutar, tem que ter muita determinação e muita fé. Ela vai ter recaídas, mas ela tem a grande chance de sair desse mundo. Qual foi o número que você falou de recaídas? 6 a 8 em média. Então, gente, não desista desse filho, desse marido, enfim, ou dessa filha, se realmente ela tiver em torno desse número de recaídas. Isso é comprovado cientificamente. É o que o Dr. Lima falou. Tem que ter uma dose enorme de fé, eu acho que em primeiro lugar. Inclusive o Padre Léo, da comunidade Betânia, fazendo trabalhos espetaculares, e aí depois a gente até vai conversar, porque ele fazia uso na hora de desintoxicação dos filhos de comunidade dele, ele evitava todo o consumo de alimento industrializado por causa dos aditivos químicos. Isso aí a gente pode até estar conversando um pouquinho depois, porque era uma estratégia também que dava muito sucesso, é o que ele falava. Ele tirava tudo que era artificial, deixava esse jovem em contato com a natureza, garimpando lá, como é que está fazendo, cuidando de horta, e Deus em primeiro lugar, que era assim. E ele falava que muitos filhos saíam, porque tinham as recaídas, mas acabavam voltando, porque sabiam que lá era o lugar de esperança. E temos bons lugares aqui, Lima, para esse tipo de restauração, vamos chamar assim? Temos excelentes lugares, temos ilhas de excelência, né, muitos deles vinculados a instituições religiosas, mas ainda faltam leitos para doentes dependentes químicos, que entrariam no rol dos leitos dedicados à psiquiatria. Ainda faltam leitos. Nós temos cerca de 10 a 15% dos leitos que precisaríamos ter no estado de São Paulo. Imagina o que acontece no resto do Brasil, para a dependência química. E para encerrar, Lima, você falou agora dos pacientes psiquiátricos. Droga levando a problemas psiquiátricos, né? Não só o uso crônico, a cocaína ela tem uma relação direta com doença neurológica, doença psiquiátrica em função do tempo de exposição à droga. O crack não, o crack é em função do consumo. Né? Então a ação do crack é sempre mais aguda, mas nós temos grande número de pacientes com problemas psiquiátricos graves, muitas vezes jogados, né, em manicômios judiciários antigos, ultrapassados, não sendo tratados da dependência química. Vocês não vão sair de lá nunca. Então, essa situação do tratamento da dependência química no Brasil ainda está muito atrasada. Nós precisamos, primeiro, aumentar o número de leitos, depois, criar programas específicos, porque o tratamento do dependente químico de álcool é um, do cigarro é outro, do crack é outro. Não adianta você querer colocar todo mundo no mesmo rol. É como dizer que alguém que tem problema de coração vai ser tratado com o mesmo medicamento. Ele pode ter doença, pode ter um infarto, pode ter uma insuficiência cardíaca, pode ser uma arritmia, pode ser... Os tratamentos são diferentes. Então, a gente engloba tudo isso como dependência química, mas cada um tem um tratamento específico. Lima, obrigada. Eu que agradeço. Você, como sempre, brilhante, e obrigada por essa sua nova jornada, né, que eu acho que deve estar assim esclarecendo para muita gente. Eu espero que o programa Mais Saúde de hoje também tenha sido para você esclarecedor, foi para mim. Sempre que o Lima vai lá no Mais Saúde na rádio, sempre eu aprendo alguma coisa. E fizemos um programa que fez muito sucesso, esse programa na rádio. Você sabe que, de vez em quando, por alguma razão que eu não posso fazer ao vivo, o seu é um dos programas que nós reprisamos. E esse de drogas, é impressionante a repercussão que tem toda vez que ele vai para o ar. Porque os programas bons, eu repito não uma vez, né? Que bom, a gente vai e repete. E tem bastante retorno, viu? Então, é uma audiência, você vê a necessidade desse tema para a população. O problema é uma epidemia. Epidemia de droga nós estamos vivendo nesse país. E depois a gente vai uma hora conversar um pouco do que leva esse jovem a, não só por causa da oferta, mas enfim, o que está acontecendo em nível social, familiar, que está desestruturando e está deixando esse jovem também tão vulnerável. Mas isso é tema para um próximo programa. Lima, obrigada. Obrigada a você pela sua audiência. Divulgue, caso você tenha alguém que você percebe que esse programa seria interessante dela ou dele ouvir, divulgue através do blog, blog.cançãonova.com/mais-saúde, coloca lá o nome do Dr. Lima, já tem um programa com ele que é sobre transplantes, e esse que é sobre drogas, que está muito interessante, e é uma maneira também de você estar divulgando a comunidade e a TV Canção Nova. Um beijo muito grande e até o próximo Mais Saúde.